Bom dia, boa tarde ou boa noite, Fábio falando em mais um vídeo do canal e no nosso segundo vídeo temático. Hoje a gente vai falar a respeito da diferença entre um devaneio excessivo e um devaneio normativo. Vamos lá. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar a respeito de devaneio normativo. É porque eu não vou falar sobre devaneio normal, não faz sentido, porque isso abre margem para a gente pensar que existe um devaneio anormal. E não existe uma normalidade em devanear, mesmo que seja de maneira disfuncional. É mais adequado que a gente fale sobre devanear de forma desadaptativa ou disfuncional do que necessariamente anormal. Então, para que a gente já delimite isso de uma maneira bem clara, não existe um devaneio anormal, assim como não existe um devaneio normal. E por que isso não existe? Primeiro, porque todos nós devaneamos. Devanear é uma atividade naturalmente humana. Logo, se é uma atividade naturalmente humana, não faz sentido a gente pensar que existe um ser humano anormal, né? Então, vamos colocar logo isso como um entendimento muito claro. A gente vai tratar esse devaneio comum e cotidiano que todos nós vamos praticar ao longo da nossa vida como um devaneio normativo. A partir do momento que a gente estiver falando do devaneio excessivo, a gente está falando dessa condição clínica e psicológica que tem toda uma série de características aí que são potencialmente ofensivas para a saúde mental da pessoa. Mas vamos lá. Ainda assim, essa é a única diferenciação. Então, pronto, acabou o vídeo. E agora que eu já sei que o devaneio normativo é aquele que todo mundo pratica e o devaneio excessivo é esse que é disfuncional, pronto. Acho que a gente já pode terminar por aqui. Não necessariamente. Vamos nos aprofundar um pouco mais, porque a gente precisa entender o que faz o devaneio excessivo ser excessivo e o que faz o devaneio normativo não ser um devaneio excessivo. Até porque tem uma coisa bem interessante. Todo devaneio excessivo todo devaneador excessivo foi um devaneador normativo em algum momento da vida dele. Logo, em algum momento, algo aconteceu para que esse devaneio, que era normativo, passasse a se desenvolver de uma maneira desadaptativa e disfuncional. Logo, a gente precisa se entender o que faz com que os devaneios excessivos, né, o devaneio excessivo, tenha essa diferenciação tão significativa de um devaneio normativo. Beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já sabe que todo mundo devaneia, também é interessante a gente entender uma coisa. O devaneio excessivo, assim como o devaneio normativo, não é aquela fantasia sobre a nossa lista do que fazer. Não é você imaginar, nossa, pela manhã eu vou varrer a minha casa, à tarde eu vou preparar o jantar e aí à noite eu farei tal coisa. Não é isso. A gente está falando, de qualquer forma, de uma prática imaginativa e fantasiosa. Logo, sempre vai envolver imaginação e fantasia de uma maneira que é narrativa, ou seja, contínua, até certo ponto. No entanto, vai ter uma diferenciação aí no caso do devaneio excessivo em relação às práticas normativas de devanear, certo? Mas a gente vai entender isso ao longo aqui do vídeo. E também não é só a extensão. Bom, você poderia simplesmente comentar aqui embaixo, né, ou pensar aí de onde você estiver. Tá, bom, o que diferencia é a extensão, é porque as pessoas que devaneiam de maneira desadaptativa, elas passam horas devaneando, ou elas frequentemente ficam devaneando. Então, isso por si só já diferencia de um devaneio normativo, em que a pessoa não fica ali tão envolvida tanto tempo imaginando coisas. Não necessariamente. Isso não significa dizer que o devaneio normativo realmente acabe consumindo muito tempo, seja uma prática de engajamento muito constante. No entanto, só isso não é o que define um devaneio excessivo. Existem outras características que são bem pontuais, bem específicas. Até porque a gente também precisa entender uma coisa. Dependendo do momento de vida de uma pessoa, essa que devaneia de maneira normativa, ela pode se engajar em devaneios com mais frequência. Por exemplo, imagina que uma pessoa está se preparando para um concurso ou para uma seleção. E aí, como é uma coisa importante para ela, ela começa já a se imaginar ali no dia da prova, ela já começa a se imaginar talvez sendo empossada, ela já pode estar se imaginando ganhando muito dinheiro e fazendo viagens e comprando tudo aquilo que ela sempre quis. Isso pode acontecer, ou pode ser um evento até mais próximo. Por exemplo, nossa, eu vou casar. E aí uma pessoa pode já se imaginar entrando na igreja, vendo os familiares e convidados, vendo o seu noivo, noiva lá à espera no altar, durante a celebração, a festa, né, posterior ao casamento e depois na lua de mel. Pode se devanear dessa forma, ela pode ficar devaneando muito até que o casamento realmente aconteça. Então percebam, dependendo do seu momento de vida, uma pessoa pode devanear com certa frequência. É por isso que a gente não pode pensar que a única explicação que diferencia o devaneio normativo do devaneio excessivo é a extensão, ou seja, a duração e a frequência com que se devaneia, certo? Existem outras razões e a ciência já tem algumas das
respostas a respeito disso. Tem um artigo que vai trazer algumas dessas explicações, e elas se baseiam muito em motivações, deixando mais claro aquilo que motiva uma pessoa a devanear. É isso que, de certa forma, ajuda a gente a entender qual é a diferença da motivação de um devaneio normativo da motivação do devaneio excessivo. E aí, quais seriam essas motivações? Uma delas seria a necessidade de compensar o sofrimento ou reparar o sofrimento. E vamos lá, vamos fazer uma diferenciação disso aí. Compensar o sofrimento, a gente pode pensar da seguinte maneira. Existe uma realidade dolorosa e angustiante que gera sofrimento, e existe uma compensação dessa realidade, que é através de um mundo, uma realidade paralela, imaginária, completamente diferente, mais prazerosa, mais agradável. Então, uma das motivações é essa necessidade de compensar esse sofrimento aí que está presente na realidade. Ou pode ser uma reparação. Vejam, uma reparação é diferente de uma compensação. A reparação pode ser: hoje pela manhã eu passei por uma situação muito estressante que me gerou tristeza e raiva. E quase que imediatamente eu fui ao meu quarto e lá eu comecei a devanear e me senti bem, porque no meu devaneio eu me senti alegre, me senti empolgado, me senti animado, por exemplo. Então, de certa forma, estou reparando um sofrimento, algo mais pontual. No caso da compensação, é uma coisa que, teoricamente, é algo mais contínuo. E no caso da reparação, a gente está falando de algo mais episódico. É como se fosse uma maneira de lidar com um determinado sofrimento ali específico que está acontecendo. Certo? Além disso, uma outra motivação que também é bem característica do devaneio excessivo, isso você não vai perceber no devaneio normativo, é a necessidade de sustentação emocional. E a necessidade de sustentação emocional envolve justamente essa capacidade de sobreviver diante das adversidades. Quando eu falo sobre sobreviver diante das adversidades, é porque para muitos devaneadores foi o devaneio excessivo que permitiu que elas conseguissem lidar com a dureza de uma vida repleta de experiências extremamente desagradáveis, experiências extremamente aflitivas, angustiantes, sabe, das mais diversas. E aí você pode imaginar diferentes cenários envolvendo violências, traumas, solidão, abandono, negligências, entre uma série de outras coisas, bullying, enfim, violências familiares, escolares, em outros ambientes da vida dessa pessoa. Então, a sustentação emocional é um dos aspectos que faz com que o devaneio excessivo tenha uma característica muito diferente do devaneio normativo. No caso do devaneio normativo, não existe essa necessidade de se utilizar do devaneio para que você consiga, de alguma maneira, lidar com problemas da sua vida. Certo? E aí, vamos lá. Além dessa sustentação emocional, da compensação e da reparação, também existe uma outra motivação, que é quando o mundo interno é mais interessante do que o mundo externo. Supondo que eu não me identifique, não me sinta muito bem com o ambiente com o qual eu conviva, o devaneio pode ser justamente essa minha válvula de escape, para que eu possa, de alguma maneira, me sentir melhor, melhor, né? Vamos colocar assim, em comparação à minha realidade, com pessoas com as quais eu não me identifico, com as quais talvez eu não me dê bem, com as quais eu não tenha nenhum interesse de interagir e socializar. Então, o mundo da fantasia, com o potencial múltiplo de cenários, de personagens, de vivências, de emoções que eu posso ter contato, vai ser muito mais atrativo para mim do que essa realidade que eu acabo convivendo. Então, o mundo interno ser mais interessante do que o externo é uma outra motivação que difere, no caso, em comparação com o devaneio normativo, certo? Mas, além disso, e também um tanto parecido, uma outra motivação envolve ser uma fonte de prazer. Não só porque eu não me dou bem com a minha realidade, ou que eu não gosto tanto assim da realidade externa, mas simplesmente porque é uma fonte de prazer. Em qualquer um dos cenários, por qualquer uma das motivações. O devaneio excessivo é genuinamente uma fonte de prazer, pelo fato de que ele te apresenta uma realidade que é a realidade que você desejaria, ou a realidade dos sonhos, se eu pudesse também falar de uma forma diferente. Então, é claro que vai envolver um prazer, às vezes voluntário. Não é só involuntário, não é só você se engajar nas experiências de fantasia sem uma noção do porquê. Existe uma possibilidade de você fazer essa imersão nos devaneios de uma maneira escolhida, justamente pelo fato de que você sabe que você pode encontrar prazer e satisfação ali devaneando, tendo a experiência que você quiser.
Bom, além dessas motivações, outras pesquisas também acabam trazendo outros dois pontos que eu entendo que são diferenciais para o devaneio excessivo em comparação com o devaneio normativo. Um deles seria você poder ser alguém diferente, ou seja, aquela idealização do eu concretizada nos devaneios. Você ser alguém diferente não necessariamente significa que você seja fisicamente diferente. Às vezes é uma característica comportamental. Eu posso não gostar de mim porque eu não me vejo como uma pessoa assertiva, mas nos devaneios eu sou assertivo. Eu sou firme, eu consigo me impor. Ou eu posso também trazer uma característica física. Por exemplo, eu tenho 1,67 m. Para algumas pessoas, essa não é uma estatura muito alta. Eu posso devanear que sou eu mesmo, mas com 1,80 m. E todo o resto aí eu também posso devanear, né? Por conta do meu 1,80 m, as pessoas podem me admirar, as pessoas podem olhar para mim com um ar de autoridade ou força ou coisa parecida. Então existe essa motivação que é justamente poder ter experiências sendo alguém diferente. E geralmente isso se relaciona a ser um eu ideal, né? Eu posso ser rico, eu posso ser, enfim, uma infinidade de outras coisas. Parecido, mas não igual a isso, uma última motivação que também está presente na literatura é você poder acessar emoções e ter experiências diferentes. Veja que falar sobre experiências diferentes não significa falar sobre si mesmo. Não quer dizer você ser uma pessoa diferente. Quer dizer, por exemplo, que eu posso devanear como sendo alguém que viaja muito. Na realidade eu não viajo muito, mas na minha fantasia eu posso viajar. Eu posso fazer aquela viagem que eu vejo outras pessoas me mostrando nas redes sociais. Eu posso ser aquela pessoa que, por exemplo, foi jogar boliche pela primeira vez, sendo que eu nunca joguei boliche, então que esquiou na neve pela primeira vez, ou então que jogou futebol ou outro esporte pela primeira vez. Isso tudo o devaneio me permite vivenciar. Claro que de maneira fantasiosa, não é real. E as pessoas sabem que não é real, os devaneadores excessivos. Mas também me permite ter experiências emocionais que, de alguma maneira, eu tenho uma sensação de falta. Tanto as experiências quanto o acesso às emoções são coisas que os devaneadores possam perceber que tem falta na vida deles. Eu posso entender que na minha vida existe mais sofrimento do que alegrias. E aí o que eu faço? Eu recorro aos devaneios, ou eu tenho nos devaneios uma fonte de emoções agradáveis, como alegria, felicidade, entusiasmo, por exemplo, animação. Então, o devaneio permite que eu tenha acesso a essas emoções que eu percebo que eu tenho falta. Pelo menos na minha concepção lá, né? Na percepção do devaneador excessivo. Certo? Então essas seriam as motivações que fazem com que o devaneio excessivo acabe diferindo do devaneio normativo. No caso do devaneio normativo, a gente está falando de uma coisa mais recreativa. Ou seja, eu não tenho a necessidade de... Ou, por exemplo, eu posso interromper esse devaneio e voltar em algum outro momento. Às vezes nem é continuando o mesmo devaneio. Posso ter um outro devaneio depois, lá na frente. Se eu não tiver o devaneio também, minha vida não vai mudar. Eu não vou sofrer por causa disso. Diferente do devaneio excessivo, em que a ausência do devaneio pode me causar algum tipo de sofrimento. A dificuldade de devanear, por exemplo, ser interrompido. Porque você vai ser visto, então você não pode devanear em determinados lugares porque você sabe que você vai gesticular e alguém pode perceber. Isso pode me causar algum tipo de estresse ou angústia ou ansiedade, por exemplo, para poder devanear o mais rápido possível. Então essa é uma outra diferença. O devaneio normativo, ele não necessariamente faz com que a pessoa que devaneia não consiga seguir sua vida. Mas no caso do devaneio excessivo, não. A pessoa tem essa necessidade, porque isso está ligado justamente a esse caráter compulsivo e adictivo, ou seja, de dependência. Imagine que na minha vida eu sinta que eu tenha muitas experiências de sofrimento, muitas experiências desagradáveis. Poxa, mas eu tenho devaneio que pode me permitir ter experiências alegres e agradáveis e prazerosas. Claramente eu vou querer viver isso. Por mais que não seja real, é melhor ter isso do que só viver essa vida com sofrimento. Certo? Então essa seria essa diferença. Além, claro, de um outro ponto que é o devaneio excessivo gera sofrimento. Nem tudo é só prazer e satisfação. Tem um preço. E o preço é justamente a vergonha, a culpa por não poder controlar, a sensação de angústia, de impotência, porque você, de alguma maneira, se sente parado na vida, você não está conseguindo seguir sua vida por conta dos devaneios, já que você fica horas, às vezes, engajado e acaba não seguindo ou fazendo coisas que você gostaria. Então, esse é um outro elemento, é muito, muito específico do devaneio excessivo, que é o fato de que existe um sofrimento ali associado à prática. Não é só o bem-estar e o prazer. É como se a gente fosse analisar da seguinte forma. O devaneio possui custos públicos, pelo fato de que eu posso ser pego, posso ser visto, e eu preciso ao máximo me isolar das pessoas para que eu possa praticar isso.
porém os seus benefícios são privados. Então é como se a coisa funcionasse dentro dessa dinâmica: custos públicos e benefícios privados, certo? Isso é diferente do que acontece no caso do devaneio normativo, em que as pessoas não têm vergonha, não tem nenhum problema de estarem devaneando, né, muitas vezes, porque é aquilo, já elas voltam à realidade e vão fazer aquilo que elas precisam fazer. Bom, mas é isso, o vídeo eu acho que tocou em alguns pontos que, de certa forma, acabam contemplando essa diferença entre o devaneio normativo e o excessivo. Caso você perceba ou entenda que existem outras coisas que eu não mencionei que acabam sendo diferencial, você pode comentar aqui embaixo e a gente pode discutir e bater um papo sem problema nenhum, certo? É isso, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira e a gente se fala. Até uma próxima. Tchau, tchau.